Olá, seja bem-vindo. 20 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 21ª sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos que assistem ao nosso Bom Dia Jacareí de hoje. Márcio, amanhã acontece a 21ª sessão ordinária do ano. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os projetos inscritos na ordem do dia. Exatamente, Maria Eduarda. Amanhã temos mais uma sessão, 21ª sessão ordinária do ano. Vamos dar destaque ao projeto de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que ela traz mais uma proposta na causa animal, mais uma que ela coloca para debate dentro deste plenário, desta vez visando dar prioridade para famílias de baixa renda e também para ONGs que estão relacionadas com a causa animal, da questão do recebimento de vacina e também da possibilidade de atendimento prioritário quando relacionado, claro, com o serviço público, com o executivo municipal. Ela coloca essa questão dessa prioridade, coloca como a questão de baixa renda a família que esteja inserida dentro do CAD único, Cadastro Único Federal, e também coloca-se que a situação de caso a pessoa não esteja inserida dentro desse CAD único, que ela tenha a renda limitada em no máximo 2 salários mínimos. Então, mais uma proposta de autoria da vereadora Sônia relacionada à causa animal. Basicamente, trata desse tema de dar prioridade a um determinado grupo, que é um tema bastante recorrente dentro da Câmara Municipal. Diversos vereadores colocam projetos nesse sentido, dar prioridade em fila para doador de sangue, dar prioridade em fila para a questão do autismo e para todas essas categorias. E a vereadora Sônia também traz dentro do seu nicho de trabalho, que é a causa animal, a questão da prioridade, mas relacionada à questão de serviço, relacionada à questão de recebimento de vacina. Vamos ver amanhã, então, o que os vereadores decidem sobre esse projeto e de que forma que a vereadora defende esta proposta dentro do plenário. Maria Eduarda. Márcia, ainda falando sobre a ordem do dia, o projeto de lei número 33 de 2023, que institui no calendário municipal a Semana de Conscientização do Luto Parental, com o objetivo de fomentar o diálogo e prestar suporte para pais enlutados. Entenda os detalhes na reportagem. Perder algum ente querido sempre nos faz refletir sobre como nossa vida será a partir daquele momento. Quando a perda é familiar, os sentimentos muitas vezes se encontram confusos. O projeto de lei número 33 de 2023, intitulado como Semana de Conscientização do Luto Parental, tem como principal objetivo fomentar o diálogo para esse assunto que por diversas vezes sofre com barreiras e preconceitos. É um tema que a sociedade não está preparada, para ouvir, para falar, para discutir. Como eu falei, dentro de casa as pessoas já não conseguem muitas vezes fazer essa fala, Então é importante realmente a gente criar espaços, que as pessoas possam falar e levar informação, Porque a primeira pergunta, que uma mãe geralmente faz para si no momento de perda é: será que eu estou ficando louca? Será que isso vai passar? O que é isso? O que eu estou sentindo? Isso é normal? Isso não é? De autoria do presidente da Casa Legislativa, Abner Rosa, e do vereador Dude, o projeto trabalhará, através de discussões e ações realizadas pelo poder público, pautas que auxiliem famílias que passam por esse tipo de situação. Nós recebemos um convite através da Nádia. A Nádia é psicoterapeuta, E ela veio nos propor para que pudéssemos trazer para a nossa cidade o debate desse tema, Trazer para a nossa população essa discussão. E construímos em conjunto com ela, com a experiência já que ela adquiriu nessa área, ela que já vivenciou isso, Nós construímos isso, que é a Semana de Conscientização do Luto Parental. Nádia Leite, além de trabalhar com questões relacionadas ao luto parental, também passou por esse processo. A psicóloga perdeu seu filho caçula, Guilherme, com 1 ano e 7 meses. Como forma de eternizar o filho, a psicóloga ganhou de um familiar uma planta que simboliza sua presença nos ambientes. Segundo ela, o processo de luto varia muito de pessoa para pessoa
tendo em vista que as reações relacionadas à perda são muito particulares. O luto, ele é um ajustamento da nossa vida sem aquela pessoa que a gente perdeu, né? Então a gente vai ter momentos que a gente vai visitar a dor e tudo bem, a gente precisa visitar essa dor, e vai ter momentos que a gente vai voltar para a realidade, né? Então a gente vai ajustar a nossa rotina, né? E isso é saudável, né? Então algumas pessoas às vezes falam: "Nossa, mas eu tive uma recaída". Não, você não teve uma recaída, né? Você está vivendo o seu processo. Mas se ele se torna realmente muito intenso, a pessoa começa a desenvolver aí sintomas depressivos, isolamento social, sintomas físicos, né? É importante que busque a ajuda de um profissional, né? E de preferência um profissional que tenha essa experiência em luto. O projeto será discutido na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Se aprovado, a Semana de Conscientização do Luto Parental passará a integrar o calendário municipal. Voltamos a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara de Jacareí. Márcio, você tem algo a comentar sobre o projeto, sobre a matéria? Basicamente, Maria Eduarda, o presidente da nossa casa, o vereador Abner Rosa, juntamente com a Nádia, a nossa personagem desta matéria, falou bastante a respeito sobre essa propositura que deve ser votada amanhã. Em um programa específico, né, o Espaço Parlamentar que recentemente gravamos com o presidente da casa, o vereador Abner, ele já falou sobre essa propositura de maneira mais aprofundada, falou que Jacareí sofre muito com essa questão do luto parental, principalmente decorrente da pandemia, o Brasil todo sofre, né? E eles resolveram trazer esse tema para dar um pouco mais de profundidade, já que é um tema relativamente recente dentro da nossa sociedade, para que possa, a curto, médio ou longo prazo, o Executivo Municipal, a Prefeitura, possa incentivar o debate sobre isso, né? Propor políticas públicas que versam sobre este assunto. Então, é um projeto que depende muito do Executivo Municipal. O Legislativo dá esse start, dá essa entrada, para que caso o prefeito ou os próximos prefeitos realmente tenham um olhar um pouco mais sensível sobre isso e possam de fato executar algo sobre o contexto. Então é um projeto que amanhã deve ser bastante discutido, um projeto que ao mesmo tempo é bastante triste, mas ao mesmo tempo bastante importante, e os vereadores devem decidir a respeito de como acontecer, de repente alguma emenda, de repente alguma forma de fazer com que um executivo possa de fato colocar isso na prática, e vamos ver o que se decide amanhã, Maria Eduarda. Márcio, outro projeto também protocolado que altera a lei orgânica. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse projeto. Projeto, como você disse, que altera a lei orgânica, todo projeto que mexe na lei orgânica acaba sendo um pouco mais delicado de se debater, de se comentar. Inclusive, este projeto, caso ele seja aprovado, ele ainda tem uma segunda discussão. Basicamente, é um projeto de autoria de 8 vereadores que assinaram essa propositura. Eles pleiteiam a retirada de um parágrafo, parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. Esse parágrafo ele coloca a obrigação de, caso o vereador pretenda sair de Jacareí para representar a Câmara Municipal de Jacareí em eventos como simpósio, debates, palestras, congressos, caso ele tenha essa representação externa, ele precisa obrigatoriamente da aprovação de todo o plenário, né? Então, essa medida, o entendimento dos vereadores é que ela não deveria existir, essa aprovação dentro do plenário não deveria existir. Uma porque acaba limitando a participação dos parlamentares em lugares em que, teoricamente, fariam o desenvolvimento desse parlamentar no Poder Legislativo, né? Fariam a evolução desse parlamentar, fariam de forma mais acadêmica o estudo desse parlamentar. E outra porque não existe medida semelhante voltada para o Executivo Municipal. Então, caso o prefeito pretenda ter essa participação em outros lugares, ele pode, sem nenhum tipo de autorização. Ele, por si só, pode fazer de forma discricionária, enquanto os vereadores necessitam da aprovação dos demais pares. Então, eles entendem que não cabe esse tipo de aprovação dentro do plenário. E é claro que eles deixam bastante claro a relação de que isso não tiraria nenhum tipo de transparência dentro desta casa, até porque esta casa, no sentido administrativo, já possui mecanismos, já possui estrutura para fazer com que as leis, os regulamentos, os atos da mesa, as portarias sejam de fato cumpridas. E até porque temos o próprio Tribunal de Contas que faz essa fiscalização. Então os vereadores entendem que a retirada disso só beneficiaria os próprios parlamentares para que eles possam fazer parte desses eventos que, em tese, traria uma evolução para o mandato do vereador. Maria Eduarda.
Amanhã teremos bastante discussões, então, na ordem do dia. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua também protocolou um projeto de lei. Teria como você comentar um pouquinho sobre esse projeto? O vereador Valmir traz outro projeto para essa casa, um projeto bastante objetivo. Ele coloca no calendário oficial a questão do terço dos homens e também do terço das mulheres, que é uma prática bastante tradicionalista, relacionada a paróquias, relacionada à Igreja Católica Apostólica Romana. Vou deixar para o vereador comentar com um pouco mais de profundidade, até porque trata-se de uma questão mais religiosa, mas de forma mais objetiva, ele coloca o dia 8 de setembro, para que seja o dia do terço dos homens, e coloca 12 de outubro, para que seja o dia relacionado ao terço das mulheres. Então está bastante voltada para essa questão, inclusive das romarias, relacionada à cidade de Aparecida. O vereador deve falar um pouco sobre isso amanhã, os vereadores devem discutir de uma forma mais representativa sobre esse projeto que versa sobre religião. Maria Eduardo. Peço licença a você e, mudando um pouquinho de assunto, a Fundação Prolar e a Prefeitura de Jacareí entregaram nesse mês ao governo do estado de São Paulo o ofício de adesão do município ao Vida Longa, que é um programa de moradia assistida e gratuita voltada a pessoas idosas de 60 anos ou mais, em situação de vulnerabilidade e risco social. A previsão inicial é que os lotes comportem cerca de 40 unidades. Você pode conferir mais sobre esse programa no site da Prefeitura. E a gente fala agora sobre esporte. O Jacareí Rugby superou a equipe do Pé Vermelho, jogando em casa. O time confirmou a invencibilidade e passou para a fase final do Campeonato Brasileiro. Saiba mais na reportagem a seguir. No último sábado, dia 17, o Jacareí Rugby recebeu a equipe do Pé Vermelho de Londrina, Paraná, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12. O duelo do Grupo B começou com a partida equilibrada. Mesmo na lanterna do grupo, o Pé Vermelho procurou atacar para sair na frente. Mas foram os jacarés quem pontuaram. O time da casa aplicou 3 tries e fechou o primeiro tempo com 21-0 de vantagem no placar. No segundo tempo, o time jacarense rodou o elenco, utilizando boa parte de seu plantel na partida, e os jacarés seguiram pontuando. Ao final, a partida terminou em 47-10. Jogamos contra o Pé Vermelho aqui pelo retorno do Brasileiro. Foi um jogo importante, um jogo difícil, começou fechado, né? A gente com algumas propostas diferentes, tentando encaixar. E eu acho que foi uma vitória importante, por causa que a gente se aproxima de uma classificação antes do Clássico Caipira contra o São José, com ideias novas, mas eu acho que o grupo vai pegando de pouco em pouco e evoluindo diariamente no treino. Um jogo em que a gente conseguiu fazer uma rodagem do grupo, colocar algumas pessoas que não jogaram tanto os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Estamos bem felizes, estamos se preparando aí agora que a gente já conseguiu a classificação para a reta final do campeonato, para a segunda fase, que vai ser bem desafiadora, com jogos bem desafiadores. E estamos felizes, estamos com o grupo forte, treinando, se dedicando para conseguir aí chegar o mais longe do campeonato possível. O Jacareí Rugby segue com 100% de aproveitamento no campeonato e já está classificado para a fase final com 19 pontos ganhos. O time disputa contra o rival São José dos Campos a liderança do Grupo B no dia 8 de julho. Parabéns à equipe do rugby de Jacareí. E agora voltamos a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Márcio, são 5 projetos inscritos na ordem do dia. E agora eu queria que você comentasse sobre o último projeto. Esse último projeto, Maria Eduarda, basicamente a gente já comentou na semana passada, inclusive em audiências públicas, que versa sobre a LDO 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na semana passada tivemos a aprovação desse projeto de forma unânime, tivemos audiências públicas no mês passado e no mês retrasado falando um pouco a respeito disso também. Então, todo o conteúdo do projeto, ele já foi bastante discutido, não só entre os parlamentares, mas também entre o próprio Executivo Municipal e a própria população. Então, deve amanhã também não haver nenhum tipo de empecilho em relação a esse projeto. Lembrando que a LDO, ela é a que versa, a que guia a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que os vereadores devem decidir também no final desse ano. Então, um projeto bastante importante em que a população interessada deve acessar na íntegra e deve ler da primeira à última página, pois a questão dos bairros, a questão da infraestrutura, a questão das moradias, todos esses temas estão inseridos dentro dessa propositura, Maria Eduarda. Então, amanhã, os vereadores devem decidir de maneira definitiva a nossa LDO 2024. Tem mais alguma coisa a comentar sobre a sessão de amanhã? Temos um ato solene que começa
por volta das 9 horas da manhã, um pouco antes da sessão ordinária, relacionada às pessoas que venceram as drogas, que é um decreto de autoria de um vereador desta casa, o pastor Rogério Timóteo, que trouxe já há algum tempo, então é uma sessão que ocorre anualmente já há um bom tempo e versa a respeito desse tema. Coincidentemente, um tema que agora está atual, já que nós tivemos aí algumas decisões do STF para continuar o debate sobre essa questão relacionada às drogas, e esse projeto vem, aliás, esse ato solene vem trazer a homenagem a essas pessoas que venceram as drogas. Amanhã, então, teremos algumas pessoas homenageadas e ouviremos um pouco da história de cada uma, Maria Eduarda. Obrigada, Márcio, pela sua presença na pré-ordem do dia e até a próxima semana. Obrigado a você, Maria Eduarda. Até a próxima semana com mais um pré-sessão. Mudando um pouquinho de assunto, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a festa junina que aconteceu no último final de semana. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco dos trabalhos realizados na 20ª sessão ordinária do ano. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, comentou um pedido de informação de sua autoria, cujo tema é o problema da qualidade da água em um condomínio de Jacareí. Ele cobrou uma ação do Poder Executivo. Veja. Recebi esse pedido dos moradores do residencial Jequitibá. Eles têm um problema ali com a água potável, né? A água que não chega, a rede de água que não chega até no condomínio. E então nós vamos levar esse questionamento ao prefeito para ver se existe alguma previsão para que esses moradores possam ter a água encanada na sua porta. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, se manifestou acerca do pedido de informações sobre irregularidades em infrações de trânsito em Jacareí. Ele pediu uma rápida resposta da Secretaria de Mobilidade Urbana. Confira. Senhor presidente, trata-se aí de um pedido de informações que faço em nome de munícipe que me procurou sobre eventual irregularidades em auto de infração de trânsito. Eu espero a resposta da Secretaria de Mobilidade Urbana para verificar se há plausibilidade nesse apontamento feito pelo munícipe. Muito obrigado. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente fala agora sobre a Operação Inverno. A estação mais fria do ano está chegando e a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou com a equipe de abordagem social nas ruas de Jacareí. A ação acontece das 19 às 22 horas. O objetivo é ofertar os serviços de assistência social por meio da equipe especializada de abordagem social, para que essa população possa receber o tratamento adequado, em um ambiente seguro. A sede do serviço fica na Rua dos Ferroviários, 126, no Jardim Mesquita. Os munícipes que desejarem adicionar o serviço podem ligar nos telefones 12 3951 6811. E mudando de assunto, o final de semana foi de festa para quem gosta de aproveitar as tradições juninas. Segundo a Fundação Cultural de Jacareí, mais de 10 mil pessoas aproveitaram a festividade do nosso Arraiá 2023. Junho chegou e o personagem principal dele já deu as caras por Jacareí. O nosso Arraiá 2023 contou com uma programação completa para os jacareienses. Com direito a bolinho caipira, comidas típicas e uma boa bebida para aquecer nesse friozinho, a movimentação foi grande aqui no Parque da Cidade de pessoas que estavam animadas por uma festa. A comemoração da festividade junina é marcante e recorda e traz um monte de coisas gostosas pra gente. Não pestanejei em pensar nas comidinhas e também tudo combina, o frio, o clima, as pessoas, é muito bom estar aqui. A festa tá linda, né, no centro da cidade, e eu acho legal que todas as barracas são de associações e a gente vem atrás do bolinho caipira, claro. Chegamos inclusive cedo porque começa a fazer fila e eu acho incrível, movimenta a cidade e o parque tá lindo. O presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Guilherme Mendicelli, ressaltou a importância da festa para a cidade e para as entidades assistenciais. Mas foi uma forma da gente dar um gás aí para as entidades assistenciais poderem arrecadar fundos para o desenvolvimento de suas atividades, como acontece no Bolinho, e principalmente mais uma oportunidade das pessoas da cidade e da região se reunirem. Esse ano a festa foi pensada em parceria com o Contur, a fim de movimentar e mapear o turismo regional, além de trazer visibilidade para o município. E os eventos da prefeitura, os grandes eventos como tem acontecido com a Feira do Bolinho, com o Natal, com o Carnaval, entre outros, é um grande atrativo, com destaque regionalmente, com destaque em todo o estado de São Paulo, de um dos principais motivos para os turistas frequentarem Jacareí. Entre as atrações mais aguardadas da festa esteve o famoso bolinho caipira, que foi muito elogiado pelos visitantes. A iguaria fomenta a arrecadação de associações durante as festividades juninas. Ajuda financeiramente para a gente lá no mosteiro, é muito importante, entendeu? Que para a gente, no caso, ajuda na obra em si. Ajuda muito, assim, dá um boom mesmo, juntando depois com os outros eventos que tem, junto com a festa junina. Quem divide o protagonismo com o salgado, reforça que tem espaço para todos os pratos típicos e opções para todos os paladares. É uma briga boa. O nosso também é famoso aqui na cidade. Então, é uma briga gostosa. Tem espaço para todo
Tem espaço. Todo mundo faz com carinho, então não tem problema nenhum. O mês junino continua em Jacareí e você pode conferir a programação completa no site da Fundação Cultural. E depois a gente tem as festas que são apoiadas pela Fundação Cultural, mas que são de realização das pessoas da sociedade civil, de ONGs, de igrejas e de outros movimentos que se estendem aí no mês de junho e julho. Até agosto, chegar a nossa festa do bolinho. Nesse friozinho é sempre bem-vindo uma festa junina e principalmente o nosso bolinho caipira aqui da região. A gente fica por aqui e ao meio-dia você confere o reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!